É isso, chegamos nesse momento, são 3 da tarde, eu sou o Glauco Keller, está começando mais um programa Subtexto, na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM, para você escutar diferente, para você aprender diferente. A partir de agora, um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, hoje de literatura barra futebol, época de Copa. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube, acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai encontrar essa e outras entrevistas da galera que semanalmente passa por aqui. Se você curte podcast, ouvir uma boa história, um bom bate-papo enquanto você faz faxina, enquanto você caminha, enquanto você está na academia ou lava a louça, é só você seguir o programa Subtexto no Spotify, procura lá, programa Subtexto. O convidado de hoje é jornalista, é professor, gosta muito de futebol e em época de Copa eu tinha que bater um papo com ele. Eu estou falando de Pedro Guilherme Orzari Bombonato, o PG, que gentilmente bate um papo comigo e com vocês que estão ouvindo a gente pela Rádio Fiscar, acompanhando pelo YouTube, aqui na nossa bancada virtual. PG, seja bem-vindo, meu brother. Fala, Glauco. Um abraço para você, para todo mundo que está aqui na escuta. Eu fico muito honrado sempre quando você me convida. A gente já é parceiro há muito tempo, né? Uma amizade aí de mais de 15 anos. O rádio também nos uniu nessa trajetória, além do futebol, além das aulas, além de você ser meu compadre. Então, nós temos muitas coisas em comum. Para mim, é uma alegria estar nesse bate-papo aqui e compartilhar um pouco, né, sobre trabalho, sobre jornalismo, radialismo, esportivo ou não, né? E época de Copa, que assim, eu tava pensando sobre isso hoje, né? A Copa do Mundo, se não for a coisa mais legal do mundo, ela é uma delas, né? Sim, certamente a Copa do Mundo é uma das melhores coisas que a gente já inventou e com todos os pesares, né? Com todos os parênteses que a gente pode fazer, da questão mercadológica, de usos indevidos, do esporte, principalmente quando a gente fala do excesso em alguns tipos de propaganda, né? O uso do jogo para fins não tão benéficos, mas mesmo com tudo isso, a Copa do Mundo ela é essa invenção maravilhosa que nós brasileiros tratamos de um jeito muito especial, né? E diferente do modo como os europeus tratam, né? Então, assim, eu tenho conhecidos que moram em locais diferentes da Europa que têm me falado, não, aqui a gente gosta, mas não é tão assim, não para o trabalho. Aqui é feriado, né? Aqui é jogo do Brasil, é no máximo meio período que se trabalha, né? E que bom que a gente tem essa relação com a Copa do Mundo, né, Glauco? PG, e eu particularmente gosto muito da Copa com mais seleções, assim, as histórias se ampliam, né? Você fez algumas reportagens recentemente sobre as diásporas dessa Copa, né? As seleções com atletas nascidos em outras nacionalidades, né? E eu tenho dito que hoje é impossível, né, PG? Não sei se algum dia foi possível, né? Você montar uma boa equipe de futebol e provavelmente ganhar a Copa do Mundo sem passar pela África. Como as equipes europeias hoje têm jogadores das diásporas africanas, né? Exatamente, e só mostra pra gente como esse conceito de identidade, ele é muito fluido, né, Glauco? É um conceito que, assim, não se sustenta mais de maneira tão sólida como se sustentou durante muito tempo, né? Se a gente pegar principalmente a partir do século XIX, né, com a força que ganhou a palavra nacionalismo, a palavra povo, com o movimento romântico, mas também com as unificações na Europa, né, principalmente de Itália, de Alemanha. Aqui no Brasil a gente estava no momento de proclamação da independência, de buscar a nossa identidade também, né? E eu acho que a gente vive e foi meio que sendo obrigado, né, a viver uma nova era do reconhecimento da identidade, né? A identidade que não é só aquela
concedida quando se nasce num determinado território. Eu posso nascer num território e me sentir pertencente a outro também, né? Eu posso ter nascido num território, mas meu pai nasceu num lugar, minha mãe nasceu em outro lugar. Então, o meu caso, por exemplo, que é pequeno, mas para ilustrar, eu vivi 17 anos da minha vida em Araras, interior de São Paulo também, perto de São Carlos, e vou fazer 38, ou seja, estou há 21 em São Carlos. Então, eu tenho mais tempo de São Carlos, de família em São Carlos, de casa em São Carlos, toda a minha vida adulta foi construída em São Carlos. Então, quer dizer que só porque eu nasci em Araras e vivi 17 anos em Araras, eu sou mais ararense do que são carlense por causa dessa coisa do nascimento que cheira muito a monarquia, né? Então, eu acho que neste século, principalmente, a gente foi sendo obrigado a repensar o colonialismo, o próprio imperialismo e mesmo com tudo isso, né? Você vê o que passa a seleção da França, por exemplo, né? A maioria dos jogadores nasceu na França, né? Então, mas a seleção da França não é uma seleção de francês. Primeiro, o que é ser francês? Segundo, os caras nasceram na França e, mesmo assim, são considerados por muitos menos franceses por serem negros, por serem filhos da diáspora, digamos assim, né? Então, eu acho que essa Copa ela tem também nos ajudado a refletir sobre isso. E com relação ao maior número de seleções africanas, né, Glauco? Vamos lembrar que 9 das 10 seleções se classificaram para o mata-mata das seleções africanas e eliminaram seleções europeias. Vamos pegar o caso de Marrocos contra a Holanda, né? Para ficar em um dos casos, tudo bem. Congo deu trabalho para a Inglaterra, mas acabou caindo depois. A Argélia caiu nessa madrugada, né? Para a Suíça. Então, assim, mesmo com isso, os europeus eles estão sendo cada vez mais desafiados e cada vez mais convidados, né, para não usar uma outra palavra, a pensar melhor sobre isso, assim, né? Então, eu lembro daquela fala lamentável do Gattuso sobre o número de seleções africanas e na visão dele isso é injusto. Mas, pô, a Itália caiu fora para a Bósnia. Assim, e o que fez a Bósnia na Copa? Né? Conseguiu passar os trancos e barrancos para a segunda fase, mas logo foi eliminada, né? Então, eu gosto da Copa com mais seleções. Tenho ouvido muita coisa, mas do jeito que tá, os recordes vão ser pulverizados. O Messi vai fazer 1 milhão de gols, o Mbappé vai fazer 1 milhão de gols, mas Messi e Mbappé ganharam um jogo a mais, se você parar para pensar. Se eles chegarem até a final, né? Então, se eles chegarem até a final, eles vão ter ganhado um jogo a mais. Então você, além de questionar o número de seleções africanas ou da América do Sul, você está questionando o mérito dos caras que estão rompendo recordes históricos, né? Então, assim, eu vejo com bons olhos, assim como vejo com bons olhos também a parada técnica, mas a gente pode falar melhor depois. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar. Hoje eu tenho o prazer de receber o jornalista, professor Pedro Guilherme Orzari Bombonato, PG, que vem falar um pouquinho da sua visão acerca do futebol, da literatura, da Copa do Mundo, das diásporas, do número de seleções, enfim, o PG tem sempre muita coisa a dizer para a gente. Você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar, pode vir para o YouTube e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E se você curte podcast, segue a gente lá no Spotify. É só você procurar programa Subtexto e você vai encontrar sempre um entrevistado, uma entrevistada falando de frases, de livros, de textos, enfim, de arte, de educação, de cultura. O PG, eu me lembrei agora na sua fala da famosa frase do Romelu Lukaku, cara, atacante da seleção belga, que dizia: quando eu fazia gol eu era belga e quando eu perdia eu era africano, né? E esse olhar reacionário em relação a essas mudanças, eu acho que é natural, né? Mas como eu sempre falo, como o Belchior falou lá atrás, né? O novo sempre vence e essas pessoas elas vão ficar gritando, bradando, esbravejando à toa, porque o futuro passa por cima do passado, né? E o Lukaku, que tem sido reserva da seleção da Bélgica e tem saído do banco para salvar a Bélgica, né?
É o bom e velho Lukaku. Tem salvado a Bélgica e ele é um centroavante com muita qualidade, né? Durante muito tempo se teve aquele olhar, né, do jogador com ascendência africana, ou dos próprios jogadores africanos, aquele olhar da força, né? Um olhar até com uma pitada de racismo, né? Ah, os jogadores africanos, ou com ascendência africana, né, como é o caso do Lukaku, eles são fortes, eles são, e outras palavras, né, inclusive que são usadas, assim, mas eles são muito técnicos, sempre foram muito técnicos, né? Eu acho que a gente tem que ir sempre além nessa análise de chamar as seleções africanas. E mesmo se a gente parar para pensar, a seleção japonesa, eu cansei, Glauco. Quando o Brasil soube que ia enfrentar o Japão, aí, assim, eu tenho evitado muito programas de debate de futebol, assim. Não é algo que eu tenho assistido. Eu acho que por uma série de fatores, eu acho que por ter trabalhado bastante tempo com isso, né? Quando eu estou em casa, eu não quero ficar vendo gente engravatada sentada em volta de uma mesa falando de futebol, assim, né? Mas das poucas que eu vi, assim, eu tentava já mudar o canal quando começava a seleção japonesa. Os jogadores são muito rápidos e eles são disciplinados. Cara, né, assim, pô, há quanto tempo se fala isso da seleção japonesa, né, Glau? Vamos olhar além, né? Vamos olhar. Pô, é uma seleção que joga muito próxima, é uma seleção que defende muito bem, é uma seleção que sabe sair no contra-ataque quando precisa, e foi o que aconteceu contra o Brasil, né? Assim, eles se defenderam de maneira magnífica no primeiro tempo, conseguiram um gol, e a estratégia quase deu certo, né? Então, às vezes as análises, elas... assim, me incomoda muito o comentarista que se surpreende com o jogador na hora do jogo, cara. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Sabe assim? O cara fala, ó, olho nesse camisa 10 aí, rapaz, joga bola, hein? Ó, cara, você tá numa. Uma coisa é você, como a gente já fez muito, né, Glau? Transmitir quinta divisão de Paulista, Campeonato Sub-20, numa época, né? A gente tá falando de 10 anos atrás, ou mais, que era mais difícil você ter, né? A informação e tal. Agora, você está numa cabine de Copa do Mundo transmitindo, você se surpreende com camisa 10 de qualquer seleção, que seja a seleção que está estreando, né? Uzbequistão, o Cabo Verde. é, Pô, acho que assim, o mínimo é você chegar ali sabendo, né, um pouco mais para ir além dos estereótipos. Você mesmo fala, né, Glauco, os brasileiros quando vão jogar com os argentinos. É sempre. Ah, tomar cuidado com a catimba. Ah, o Corinthians vai enfrentar o Rosário. Pô, o Rosário tem de Maria. O Rosário é uma equipe grande na Argentina, né? Não, mas a catimba. Pô, a Argentina ganhou a última Copa fazendo catimba só? Fizeram também, mas eu acho que, assim, eu sempre busco ir um pouco além, embora eu nunca eu nunca tenha me sentido tão à vontade na posição de comentarista, né? Essa sempre foi mais a sua. Eu sempre me senti mais à vontade na apresentação, na narração, né? Ou mesmo na reportagem. Comentário eu nunca me senti tão à vontade assim. Mas eu não sei também se a gente vai passando a idade, a gente vai ficando mais criterioso, né, Glauco? Com as transmissões, com os comentários. O PG, e é curiosa essa sua fala, porque esses clichês, eles funcionaram durante um tempo, né? Mas no futebol globalizado, você não encontra mais uma Copa do Mundo com as chamadas escolas dos países, né? Então você tinha antes a escola inglesa do futebol alto, a escola africana, como você falou, do futebol bonito, mas que não ganhava, a escola uruguaia da raça, e hoje o futebol globalizado ele é muito igual, né? Você assiste a uma equipe supostamente menor, como por exemplo Curaçao ou Cabo Verde, e uma equipe campeã do mundo, e você vai ver movimentos táticos muito parecidos e jogadores com técnicas muito parecidas também, né? E esse comentário estereotipado, ele acaba se perdendo no caminho. É claro que em algum momento você pode encontrar resquícios desse futebol praticado, né, há 20, 30 anos. Mas hoje a história é outra. Você sabe que outro dia eu me surpreendi com a comentarista
da Cazé TV, a Amanda, me foge agora o sobrenome dela, porque ela estava fazendo análise de uma seleção considerada menor, e ela falou exatamente assim: a gente está acostumado a ver esse jogador jogar mais pela direita e ela está pela esquerda. E eu fiquei pensando, eu não tô, porque eu não conheço, eu estou vendo Sim, pela primeira vez. Mas isso me mostrou o preparo dela para sim. fazer aquele jogo, ou seja, ela não conheceu aquele jogador ali, né? Exatamente, exatamente. E aí, Glauco, também a gente já indo para esse lado da análise das transmissões, né? Que eu acho que é outra coisa dessa Copa, né? Eu acho que essa Copa, porque durante muito tempo a gente não se deu ao luxo de falar sobre quem transmite, né? Então, durante muito tempo no Brasil era Galvão Bueno, e era isso, assim, né? A gente implicando com o Galvão, mas sabia que a Globo ia passar o jogo e aí tudo bem. Teve Copa que o SBT passou também e tal, mas era aquilo. A gente não ficava pensando muito sobre ia ser 4K ou ia ser delay, sem delay e não sei o que. Então eu acho que é uma Copa que tem mostrado um pouco pra gente, né? Essa meta esse metaconsumo, né? A gente tem olhado também não só para o objeto, né? A gente não tem olhado só para a Lua, a gente tem olhado para o dedo de quem está apontando também, né? Para a Lua. E eu acho que isso pode ser enriquecedor e, ao mesmo tempo, pode engrandecer um pouco o debate, né? Porque nas redes sociais eu sinto que tudo está muito achatado, assim, e tudo está muito dinâmico de uma forma enlouquecedora, né? Então, muitos debates, e seja análise de transmissão, eles ficam muito planificados, assim, né? Eles ficam muito rasos. É, eu vou dar um exemplo, assim, o meu exemplo. Eu não sou fã do estilo de transmissão da Casa TV. Eu acho a narração muito estridente. Em casa, quando eu estou assistindo, eu deixo o volume no mínimo que eu consigo ouvir. Eu gosto muito, por exemplo, quando é o Nardini, que veio da ESPN para Cazé, quando é ele que está narrando, eu gosto, é uma narração que eu prefiro. Eu acho que a tela deles, durante a transmissão, fica muito poluída. Agora diminuiu um pouco, assim, mas assim, é QR Code, é Bet, é a odd da Bet, aí vai para alguém que está não sei onde, em cima de um trio elétrico, e aí volta, e aí é uma propaganda, e aí pede. Estava vendo esses dias numa das transmissões, eles pedindo para o pessoal que estava acompanhando, e assim, são 10 milhões de pessoas que estão conectadas, né? Para as pessoas inundarem o Insta da Chevrolet, que é patrocinadora deles, para pedir um carro para não sei quem. Então vamos pedir um carro para não sei quem. Eu acho um pouco enlouquecedor. Eu acho que é muita coisa. Por outro lado, não é por isso que eu vou destilar ódio. Eu vou ou jogar hate, né? Como dizem os mais jovens. Eu não vou ficar jogando hate no Cazé, ou no Igor, ou no Luizinho. Eu, ao contrário, eu admiro o lugar aonde eles chegaram e admiro muito o Cazé como um fenômeno da comunicação. Para o nicho dele, ele é um fenômeno, ele é um Midas. A audiência dele é extremamente fiel para o bem e para o mal. É uma audiência pronta a atacar quem se colocar de maneira contrária. E isso não é do Cazé. Ele não incentiva as pessoas a fazerem isso. Mas ele tem fãs que estão dispostos a matar e morrer online, virtualmente, por ele, né? Então, eu acho que a gente, é uma chance que a gente tem de melhorar esse debate sobre as transmissões. Por exemplo, uma coisa que eu tenho percebido na a geração da Copa é internacional, né? E não sei se você percebeu, o diretor de TV, ou os diretores de TV que estão atuando nos jogos, eles estão numa velocidade diferente da que a gente está acostumado a ver nos jogos aqui da nossa Libertadores, do Brasileirão. Em vários momentos, eles ficam mostrando muito
alguém na torcida, uma personalidade, por exemplo. Então, no jogo da Espanha estava a Penélope Cruz e o Javier Bardem e a Rosalía assistindo e torcendo para a Espanha. Eles ficam muito tempo mostrando a celebridade. E aí, a hora que eles voltam para o jogo, a hora que o DTV corta para voltar para o jogo, a bola já está rolando, a bola já, o tiro de meta já foi cobrado. Isso é muito comum nas transmissões americanas. Na NBA e na NFL, às vezes quando volta de um corte de torcida ou de intervalo, porque lá eles têm muito intervalo, o jogo já está meio que rolando. O cara já está batendo a bola no meio da quadra. E aí a câmera vai aproximando e tal, num fade-in assim. Então são coisas que a gente, assim, tem que se acostumar. Eu não gosto, me dá um pouco de nervoso o tempo que eles ficam mostrando a arquibancada e a celebridade, porque isso engaja, né, também. Isso mostrar ali o famoso e tal, às vezes para eles é mais importante do que o que está acontecendo no jogo. Por outro lado, o fatiamento da partida não me incomoda, assim, o fato de agora a gente ter 4 quartos, né, no jogo. Eu vi a análise do próprio Jean Oddi, né, que é uma pessoa que eu admiro muito e gosto muito dos comentários, se colocando totalmente contra, colocando inclusive a culpa da eliminação de algumas seleções africanas por causa dessa parada, porque aí muda todo o jogo, mas pô, a parada é para os dois times. Então os técnicos, eles sempre pediram essa chance de ter um tempo, né? Um pedido de tempo no jogo. Então eu acho que assim, são adaptações que aparecem em Copa do Mundo, em termos de transmissão, em termos de regras, em termos de estilo de jogo, que ampliam esse debate, eu acho muito benéfico. Pedro Guilherme Orzari Bombonato PG, hoje aqui no programa Subtexto, comigo, Glauco Keller, aqui na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar, e também no YouTube. Você que está acompanhando a gente pelas ondas do rádio, vem aqui para o YouTube, acompanha a gente também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E se você curte podcast, vai lá no Spotify, segue o programa Subtexto no Spotify, é só você procurar programa Subtexto. Toda semana tem um entrevistado, uma entrevistada falando de arte, de educação, de cultura. Quero aproveitar e fazer um convite especial para você. Você sabe que o nosso apoiador cultural é o Canto das Letras, a livraria, o sebo mais aconchegante de São Carlos. No Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e da literatura universal, além de muitos HQs. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a maior coleção de MPB, de jazz, de blues, de rock, de música sertaneja raiz, num espaço muito bacana. Você chega, bate um papo com o Serginho, que é filósofo e o livreiro mais querido de São Carlos e da região. Você põe um vinil para ouvir, toma um café, enquanto você escolhe a sua obra. E se você quiser mandar um salve, mandar um WhatsApp para o Serginho, lá vai o número 16982464964. Vou repetir, 16982464964. Eu preciso de tal obra porque eu estou prestando vestibular para a FUVEST. O Serginho tem lá, ele vai arrumar para você. Quero aquele vinil raro do Guns N' Roses. O Serginho vai arrumar para você. Se você quiser passar no Canto das Letras, o endereço é Rua Santa Cruz, 183, ali na Baixada do ônibus, passando a Escola Eugênio Franco. E claro, como você sabe, todo mês tem sorteio de livro aqui, num oferecimento, num apoio cultural do Canto das Letras. Já passaram por aqui Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Franz Kafka, George Orwell, e esse mês tem Albert Camus e também a Socorro Acioli com A Cabeça do Santo. Ou seja, fique atento às nossas redes sociais. A minha arroba é Glauco Keller e a arroba do Canto das Letras é Canto das Letras São Carlos. Olha que fácil, para você poder participar e faturar um livro da literatura nacional e da literatura universal. Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ô PG, a parada para hidratação é parada técnica ou é parada comercial, no seu entendimento? Eu acho que as três coisas, né? Mas antes só você falou do Camus, cara, é o meu autor do momento. Assim, eu tô. Faz um tempo já que eu me apaixonei pelo Albert Camus e pela atmosfera do existencialismo francês, da época dele, né? Sartre também. Eu tô lendo, inclusive, o Mito de Sísifo do Camus.
É uma, É uma é o que está sendo sorteado aqui, PG. Olha aí, Caramba, cara. que loucura. Não foi combinado isso, hein? Se eu já não tivesse lendo, eu ia querer deturpar esse sorteio aí. Inclusive, já ganhei um Vidas Secas do sorteio. Eu acho que é as três coisas, Glauco. É, eu acho que uma coisa não precisa eliminar a outra. Assim, porque não sei, cara. Eu acho uma visão sempre muito poliana. Essa coisa de, tá muito comercial. O futebol está muito comercial. A transmissão está muito comercial. Mas assim, alguém tem que pagar essa conta. Não dá pra gente. O que não é comercial, né? O que escapa aos olhos do mercado, né? O futebol, a Copa do Mundo, o maior evento do planeta, ia ficar de fora, né? Não ia dar a sua mordida também. É, existe a questão das bets, né? E eu acho que o grande problema não é a propaganda em si, falar da bet e tal, né? Eu acho que o problema é você forçar o cara que está assistindo a apostar numa odd que é meio impossível de acontecer. Eu acho que o exemplo máximo dessa Copa na Cazé TV foi o jogo Canadá e Catar. Tava 3-0 para o Canadá no intervalo, o Catar com um a menos e a transmissão incentivando as pessoas a apostarem que ia sair um gol de Catar. E o jogo foi 6-0 para o Canadá. Então, assim, eu acho que esse tipo de incisão, digamos assim, né, é mais complicado. Agora, na parada técnica, você tem ali, aparece, né? Eles dividem tela, aparece ali a propaganda do refrigerante, de um carro, de um banco, né? Em geral é bebida, banco e bet, né? Então, tamo bem. Que aparece ali e tal. Mas BBB. eu acho assim, o, a torcida no estádio vaia, né? A torcida no estádio vaia. Mas essa torcida que vaia, me parece que não é de maioria de torcedores estadunidenses, por exemplo, porque lá eles estão acostumados com essas paradas a mais, né? Na NFL, na NBA, no beisebol, enfim. Agora, será que a gente tem perguntado para os jogadores? Né? O que será que os jogadores estão achando? Né? Eu acho que os jogadores gostam dessa parada, principalmente os quarentões, né? Fiz uma matéria recentemente sobre os quarentões da Copa. Em toda a história da Copa, foram 7 jogadores, desde 1930, que entraram em campo com 40 anos ou mais. Só nessa são 8. Então, eu acho que para os caras que estão precisando dar uma respirada ali, acho que é legal. Para o técnico, então, é uma maravilha, né? Mas o outro time tomou gol depois da parada. Mas e o time que fez o gol depois da parada? Não tem essa conta? Não tem essa lógica? O cara conseguiu mexer ali. Enfim, eu acho que é um pouco das três coisas, Glauco. E não dá pra gente ter uma visão ingênua de achar que o mercado não vai estar se aproveitando ali também do espetáculo. O PG, você citou as transmissões da Cazé TV, né? Eu tenho acompanhado bastante aos jogos pela Cazé TV, né? E é curioso porque as pessoas assistem, têm assistido aos jogos pela Cazé TV, à exceção dos jogos da seleção brasileira, né? Eu vi outro dia o Casé Também. falando, ó, vem aqui também nos jogos da seleção brasileira, porque na seleção brasileira a, a tecnologia TV, ela parece que está mais ligada. Eu acho que você mesmo comentou outro dia que o mau humor do Galvão tava fazendo falta, fez falta na primeira partida. Mas eu quero perguntar para você a respeito de um modelo que essa transmissão via YouTube, via internet, em especial pela Cazé TV, tem trazido, que é a mescla muito evidente de jornalismo, entretenimento e propaganda juntos, cara. Se você não acha que não o excesso, mas que o formato ele é perigoso, essa lifertização excessiva, no meio da entrevista pinta um iFood, porque o iFood é brasileiro também. Queria que você comentasse um pouquinho esse formato que a gente não estava acostumado a ver, né?
Exato. Até porque, né, se a gente pensar na Globo, né, a Globo sempre dividiu muito isso, né? Recentemente eles é, afrouxaram um pouco isso. Então, por exemplo, isso eu sentia lá na época da IPTV. é, o, hoje está assim, entretenimento e informação, e jornalismo. Então, por exemplo, no Jornal Nacional, o Trali e a Renata não podem fazer uma propaganda, né? Mas se eles saírem dali e forem fazer um programa de entretenimento, eles podem, né? No caso, a Fátima Bernardes passou por isso. Na bancada do JN, ela não, né, não poderia fazer nenhuma propaganda, inclusive. Aparecer em propagandas, não só fazer propaganda na bancada. Depois ela foi apresentar o encontro, e aí isso deu uma margem para ela fazer. Então a Globo sempre teve um pouco melhor essa preocupação, assim, né? Então, eu, na época de apresentação do GE, é, tinha coisas que, enquanto apresentador, eu não podia fazer, eu não podia falar lá no estúdio, no Globo Esporte. Mas quando eu gravava fora, quando eu gravava coisa externa, por exemplo, a gente teve a parceria lá com a Brasilux, e tinha um quadro da Brasilux no Globo Esporte. Então ali eu era autorizado a fazer uma reportagem, que era uma brincadeira de chutar bola, mas tinha que falar o bordão da Brasilux. Então a Globo também foi afrouxando essa questão da relação entre o jornalismo, entre a informação e a publicidade. Eu acho que, Glauco, a gente tá falando do sintoma, a gente não está falando da doença. Tem pesquisas recentes que mostram que boa parte, eu não sei agora, eu não vou conseguir quantificar exatamente a porcentagem, mas tem pesquisas que mostram que boa parte dos brasileiros, não me lembro agora se um terço dos brasileiros, não conseguem diferenciar num site, por exemplo, o que é um texto de propaganda do que é um texto informativo, do que é um texto noticioso. Não é à toa que os sites, nos últimos tempos, têm até mudado a fonte de quando é propaganda. Tem colocado em itálico, por exemplo, ou sublinhado, né? Coisas que parecem notícia, mas na verdade tem uma publicidade por trás. Os sites têm diferenciado isso. Então, eu acho que o grande problema de a questão da bet ser muito delicada no Brasil, a questão dessa relação da propaganda com a informação ser muito delicada, tem a ver com a falta de letramento do brasileiro em geral. Nós conseguimos baixar o analfabetismo absoluto. Né? Pela primeira vez na história, a gente conseguiu baixar de 5%. Hoje o analfabetismo absoluto no Brasil está abaixo dos 5%. Né? Pensando que há pouco tempo o analfabetismo era completamente alastrado no Brasil, é praticamente um milagre, né, que a gente conseguiu com a educação de base, né, a educação de crianças, que está a princípio na mão das cidades, né, depois fica na mão do Estado, depois do governo federal. Então, pelo menos o alfabetismo absoluto a gente conseguiu combater, mas o alfabetismo funcional ainda não. E além disso, tem a falta de letramento. Nós não somos letrados racialmente, nós não somos letrados digitalmente. O Brasil não se letrou digitalmente antes de inundar as redes sociais, de inundar o mundo digital. Nós não somos letrados em educação financeira. Né? Então, o tanto de brasileiros inadimplentes que fazem a conta, literalmente fazem a conta errada. O cara ganha 4 mil reais e na cabeça dele ele vai gastar esses 4 mil reais, além do cartão. Então, no final do mês ele gastou os 4 mil e fez conta com cartão de crédito para outro mês. Então, sim, com essa soma de falta de letramento, eu acho que tudo fica perigoso. A bet na mão do cara vira uma arma. O cara gasta o FGTS dele na bet. Então, a informação, o cara não consegue ter a capacidade de cognição de refletir, pô, aquilo é propaganda, aquilo ali está enviesando o que estão me passando. Então, eu acho que
a gente precisa falar sobre essa junção das coisas, que eu acho tóxica, como você falou, eu concordo, mas é só o sintoma de uma doença muito maior que nós, como professores, tentamos dar a nossa contribuição, mas às vezes eu sinto que é tentar secar o mar com balde. Quem que é o craque da Copa para você, PG, até agora? Lembrar, você ouvinte do programa Subtexto, você que está acompanhando a gente pela internet também, que a gente está gravando o subtexto de hoje e o Brasil ainda não enfrentou a Noruega, tá? A gente está gravando e a gente ainda está finalizando 16 avos. Até agora, PG, pelos jogos que você assistiu, pelos highlights, quem que você acha o craque da Copa? Eu vou. Ó, eu vou tentar fugir do óbvio, assim, né? Então eu vou deixar como o concurso Messi, Haaland, Mbappé e Kane. Eu vou tirar os grandes artilheiros dessa Copa e vou tirar os brasileiros também, para não ficar barbada, para não ficar pachequismo. E eu vou citar um cara de uma seleção que a gente pouco esperava que fosse jogar bola nessa Copa. O Balogun, atacante dos Estados Unidos, que inclusive foi expulso pelo Rafael Claus, na minha visão, de maneira justa. Acho que fizeram muita tempestade em copo d'água, mas ele pisou no cara. Ah, mas foi sem querer. Mas eu posso dar uma voadora de olho fechado em alguém e acertar. Então eu vou escolher esse para não ficar nos óbvios, o Balogun, atacante dos Estados Unidos. Qual O que é o seu Hexa craque? vem, PG? Qual que é o seu O meu craque? craque é Michael Olise, da França. Ah, boa pedida. Esse é um jogador diferente. Se, Boa pedida. se, se o adversário não marcar, ele faz estrago, viu, PG? Boa escolha. Mas olha só, quantos a gente citou aqui, né? Que Copa boa que tá sendo, né, cara? Que Copa legal, né? Que Copa interessante. Não é uma Copa travada. Tava lembrando da Copa de 2006, que foi uma Copa meio estranha, com poucos gols. Canavaro, o melhor da Copa, um zagueiro. Eu acho que essa Copa tá legal, né? Uma média de gols fantástica, jogos decididos no último minuto. O jogo da Bélgica com o Senegal foi assim, um absurdismo, né? Para trazer o Camille aqui. Foi um absurdo. O PG, e também as grandes defesas, né? Assim, os goleiros se destacando, né? Com, Exato, exatamente. assim, os gols estão saindo, mas ainda assim os goleiros estão se destacando muito. Sim. O Hexa Ó, vem, PG? você perguntou do Brasil. Racionalmente, eu acho que o Hexa não vem esse ano, pelo que estão jogando França, Argentina, até a Espanha, né? Acho que o Brasil não é o principal contender aí, mas gostei muito do segundo tempo contra o Japão. Me fez resgatar essa camisa verde e amarela. E fazia muito tempo, não sei se você concorda, mas fazia muito tempo que a gente não tinha certeza de que o Brasil faria pelo menos o gol. Assim, a virada, talvez na prorrogação, né? A gente já estava imaginando. Mas era muito certo que o Brasil faria um gol. Do jeito que estava jogando, do jeito que atropelou, sufocou o Japão. Foi muito bom voltar a ter essa sensação. Né? Porque a minha geração, a minha primeira Copa, foi a de 94. Eu tinha 6 anos e me lembro bem dela. Então, assim, a minha geração estreou campeã. E depois embalou uma segunda final seguida, que perdeu para a França, e embalou outro título em 2022. Então, para a minha geração, o Brasil é essa seleção sempre campeã. E sempre na final. E ver como foi o jogo nesse segundo tempo me renovou as esperanças. Eu acho que, assim, não seria fora de órbita o Brasil ganhar, mas eu acho improvável. PG, bom demais ter você aqui, cara. Sempre bom ouvir você falar as suas análises profundas que vão além da primeira camada, da superficialidade. Espero que tenha sido tão bom para você como foi para mim e tenho certeza para os ouvintes, para as ouvintes do programa Subtexto. Para mim, cara, assim, ó, já, assim, quase 50 minutos, né? Você tinha falado, meia hora, se passar um pouco não tem problema. Eu só fico achando que eu falei muito, aí eu me empolgo, né? Assim, é bom. O que eu mais gosto de fazer é contar história, é dividir história, é bater papo. Então, aí acabo me alongando, mas se você curtiu, pra mim tá bom. Espero que os ouvintes tenham gostado também.
Eu adorei, foi bom demais. Esse foi mais um programa Subtexto. Hoje eu tive o prazer de receber o querido Pedro Guilherme Orzari Bombonato, professor, jornalista, que veio falar um pouquinho de esporte, falar da Copa, falar de futebol, falar dos aspectos culturais, mercadológicos, do futebol business aqui nas ondas do rádio e também pelo YouTube. Eu vou ficando por aqui, mas sábado que vem tem mais um convidado, uma convidada para falar de arte, educação, de cultura, de letras, de frases, de textos aqui no programa Subtexto. Grande beijo para você, até lá, tchau, tchau.